obrigado. Então, agora sim, que eu tive que sair de casa hoje e tô meio perdido aqui, tô na casa da mãe e tô meio perdido. Então, a gente recebeu um memorando da DEP para a gente discutir a possibilidade de uma parceria com o INSS, onde a gente disponibilizaria 2 vagas para requalificação, né, dos trabalhadores. E aí, esse seria o primeiro ponto de pauta. O segundo é um aluno nosso que está com um problema para ser resolvido no SIGA, e seriam esses 2 pontos. É uma reunião realmente rápida, só porque a gente precisa colocar numa ata a nossa decisão, e aí eu resolvi chamar a reunião rapidamente para a gente discutir. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Vocês já devem ter lido, né? Mas mesmo assim eu vou compartilhar aqui, vou colocar na tela. O documento. Estão vendo aí, né? Sim. Deixa eu até ver se consigo ampliar. Então, veio da PROEX, a PROEX encaminhou para os DEPs a possibilidade dessa parceria com o INSS. Então, eles vêm pedindo para a gente conversar, e seria um acordo de cooperação que envolveria disponibilizar aqui, vagas de cursos da instituição parceira para que o INSS direcione segurados para, via nova formação profissional, possibilitar o reingresso no mundo do trabalho. Lembrando que é o setor do serviço social. O papel do IFC nessa parceria é apenas disponibilizar um portfólio com cursos, e aí, lá no documento que eles mandam, na minuta que o IFSC fez com o INSS, abre da possibilidade de a gente ofertar cursos de qualificação, caso a gente entenda ser necessário. Então ainda a gente tem a possibilidade, que a proposta, né, que 2 vagas em todos os cursos técnicos subsequentes e de qualificação profissional ofertados pelo IFC, e 2 vagas nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, que manifestem interesse nessa parceria. Eu só não entendo, faço a minha crítica aqui, eu não entendo porque o estrito sensu não entra também, né? Por que o cidadão não pode cursar o estrito sensu também? Mas não é essa a questão. Bom, a questão é que o colegiado precisa definir se tem um entendimento, e eu entendo o colegiado, nesse primeiro momento, sempre a participação de todos os colegas, porque envolve a gente estar recebendo novos alunos, envolve, de repente, a possibilidade de a gente ofertar um outro curso de qualificação, seja ele qual for, em programação ou coisa parecida, para qualificação profissional, de informática básica, o que a gente entender, e tudo isso acaba envolvendo também aumento de carga horária. No entanto, envolve também a questão de a gente fazer o social, né? Eu acho que é um papel do Instituto também, abrir as portas para que esses alunos possam estar fazendo. Eu estou fazendo, acabo colocando o que eu entendo, né? E estou pondo a minha opinião, e depois os colegas podem colocar de vocês também. Como a gente hoje a gente faz entrada de egresso, a gente faz entrada de aluno em vaga remanescente por histórico, que é a maior balela da face da Terra, porque tu tem aluno nosso
uma média muito mais baixa do que, e muito teoricamente melhor do que um aluno do ProEja, que vem tudo com 10, né? E aí eu não vejo problema nenhum. Bom, eu sou um grande defensor do sorteio público para vaga. Então, para mim fica complicado, eu deixo a minha opinião, eu concordo com essa parceria e aí cabe a discussão com os colegas. Daniel, Oi. Eu acho também a questão de abertura de vagas, acho que não tem problema, tá? Porque são poucas vagas, só 2, né, que é pedido, e nós devemos estar com bem mais vagas disponíveis aí. Eu só não entendi ali se é pessoal que é servidor do INSS, Não, pessoas de fora do INSS. o pessoal que perde emprego, porque existe uma lei agora que o cara perdeu o emprego, se no período do seguro-desemprego ele não conseguir encontrar o emprego, ele tem que fazer, para garantir mais tantos meses lá de seguro-desemprego, ele tem que fazer uma qualificação. E aí, hoje quem faz isso é o Sistema S, e aí agora veio a possibilidade de fazer isso nos institutos federais. Ah, tá, do INSS estaria indicando as pessoas ali. Isso, eles encaminham se vocês lerem o documento lá, a minuta, até diz lá que cabe a gente, via secretaria, indicar se o aluno está frequentando, se ele não abandonou, se ele morreu, enfim. Lá diz tudo isso. Não é coisa minha, não. Não, é só para entender. Tranquilo. Eu acho que eu não vejo problema com relação à disponibilidade. Dúvidas também. Manda lá, Marcelo. Assim, 2 dúvidas, na verdade. O que isso gera para nós, assim, de trabalho extra, além da reserva na vaga? Nada? Mas tu já falou que, por exemplo, nós temos que manter o controle dele, ou é ele que vai depois no registro lá e pede um atestado de matrícula, por exemplo, alguma coisa assim? Vai tudo via sistema. A princípio é tudo via sistema. Tudo via sistema. E ele tem que ser, esse aluno, no caso, que vai vir aqui, que vai ter a vaga reservada, ele vai ter que se adequar às nossas regras aqui e não vai ter nenhum tratamento especial fora a reserva de vaga, né? É isso mesmo? É uma cota. É como se fosse uma cota. Ele vai entrar, ele vai ter as vagas dele, vai ter 2 vagas definidas para o INSS. A gente pode ter 2 possibilidades. Ou a gente pode entrar no edital com 42 vagas, né, e já deixar essas 2 reservadas, ou a gente entra com 40 e recebe só 38 alunos e deixa elas reservadas também. Aí cabe porque a minha preocupação é assim, de repente nós aceitamos isso, por exemplo, né, e aí nos gera uma série de outros transtornos que nós nem estávamos sabendo, etc. E tal. Se não for gerar nenhum outro transtorno, nenhum outro problema que não se vislumbre, pelo menos, isso, né? Eu também não vejo problema nenhum em reservar 2 vagas para isso aí. Vou registrar em ata essa preocupação, Marcelo. Tá? Eu também tenho essa preocupação, desde que não gere nenhuma demanda mais para a gente, né? Porque hoje a gente já tem demanda de secretaria praticamente, né? Então, concordo. E que o aluno se adeque às nossas regras aqui, né? Ele vai ser um aluno como qualquer outro ali, fez, não fez, reprovou, e paciência, né? É isso aí. Se for assim, eu não vejo problema nenhum. A ideia é essa, né? O Rafael pode me ajudar aí também, que recebeu o documento. A ideia é que a gente só seja uma oferta de vaga. Tem que cuidar para ter certeza que é só isso, né? Porque às vezes quando começa a coisa é isso e depois não, mas veja bem. Segundo eu entendo, assim, né? O termo esse que foi construído no IFES, que deverá ser construído, né, em IFC, esse é um acordo de parceria. O termo é um termo bem abrangente lá, ele prevê várias outras coisas. Eu acho que, assim, dentro do âmbito do curso superior, né, especificamente do curso do BSI, depois no caso do TSI, o que foi colocado se o curso seria favorável, né, a ofertar 2 vagas para, como o Daniel falou, uma cota
uma cota, digamos assim, de 2 vagas para readequação, né, profissional, enfim. Eu também não vejo problema, porque considerando que a gente faz, né, normalmente tem vagas remanescentes, e então eu não vejo problema nisso também, né. É importante lembrar que o acordo não foi ainda construído, então, na verdade, isso foi a DEP está fazendo uma consulta, na verdade, eu até conversei com o Daniel, a gente achou por bem, né, que seja feito via reunião, isso até para constar em ata, mas o que a gente recebeu da DEP, o e-mail, né, dizendo que era para, enfim, a Proem pediu para a DEP que conversasse com as coordenações para ver o que as coordenações achavam, né, e individualmente para cada curso é basicamente a oferta de 2 vagas. O acordo, assim, né, o acordo lá cita, por exemplo, né, no caso do IFSC lá, que já está pronto, né, o IFSC ofertar cursos em diversas áreas, capacitar a equipe do INSS quanto a atividades do INSS, mas aí não é uma ação do curso, né? Acho que dentro do curso o que fica dito aqui é a oferta, assim, se o curso estaria, né, interessado, ou enfim, concordaria com a oferta de 2 vagas das suas, eu entendo, eu nem tinha visto isso, se é 38 mais 2 ou 40 mais 2, mas seria isso, né? Eu acho que agora lá no acordo, né? É que tem assim, no IFSC já está construído o acordo. Então, por exemplo, obrigações, né? Publicar edital de ingresso, garantir 2 vagas adicionais. Então, aqui adicionais, nesse caso deles lá é subsequente para ele e tal. Realizar matrícula, coordenar atividades do desenvolvimento do curso, encaminhar o relatório de avaliação do curso profissionalizante, nesse caso aqui, né? Quaisquer intercorrências, certificar os participantes, capacitar a equipe do INSS quanto a atividades, zelar pelo bom nome da parceria. Aqui, especificamente, no caso de cursos, né, ProEja e FIC. No superior, eu não sei, eu talvez imagino que possa ser demandado em algum momento lá do INSS, mas eu acho que isso é uma coisa que a própria secretaria tem condições de fazer via sistema, quer dizer, ó, o aluno está frequentando, não está, porque mais do que isso a gente, né, a gente não faz para ninguém, quer dizer, o cara tá lá, a situação do cara tá vindo às aulas e já tem nota, não tem nota, né? Mas será que na assinatura desse acordo, e nós aprovando, assim, por exemplo, daqui a pouco não vai chegar uma demanda, vamos criar um curso, vocês precisam criar um curso tal, novo. Mas aí, Marcelo, aí é uma outra coisa, né, cara? Porque, assim, o que está se perguntando é o acordo vai acontecer. O que pode acontecer é o seguinte, o BSI e o TSI não vão disponibilizar vaga, mas a agronomia vai, a matemática vai. Beleza, o acordo vai ser firmado. A questão da demanda por outros cursos, cara, isso é uma outra coisa. Isso aí é uma outra coisa que vai estar previsto no acordo, na parceria. Eu entendo que para o curso é simplesmente dizer, o curso disponibiliza 2 vagas ou não. Acho que é isso. Porque essa demanda vai aparecer, se aparecer depois, aí... Assim, eu não sei como é que vão ser os termos do acordo, né? Mas justamente esse que é o ponto, né? Sim, mas eu digo que a questão o máximo pode acontecer assim, a gente dizer assim, ó, não, o BSI não ofertará 2 vagas, e o acordo acontece igual, e depois vai se dizer, precisa criar cursos. Eu só acho que, antes de tudo, acho que vai até contra a criação dos institutos, a gente não ofertar esse tipo de parceria, né? Sim. Eu concordo com a preocupação do Marcelo, no entanto, olhando o e-mail da ProEx, muito e vou aproveitar que está gravando, né? Muito dá a entender que vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, todos os cursos têm que tirar 2 vagas para a parceria com o INSS, porque é uma parceria com o IFC, não é nem com o campus. Então, eu acho que o nosso papel é dizer se a gente aceita ou não receber atribuir essas 2 vagas aí para essa modalidade de ingresso, que seria uma nova modalidade de ingresso para o cara desempregado. Ô, Daniel, quantos entraram em 2021, novos alunos? 32, 33 efetivos. Tá, de 40 vagas que nós tínhamos, é isso? Sim, a gente nunca fechou, a gente nunca 40, conseguiu, né? fechar 40, e nem com currículo a gente consegue. Não, é porque eu ia falar dentro daquilo que preocupação do Marcelo, me toquei aqui que há uma diferença, se fosse entrar no primeiro semestre ou entrar, tipo, portador de diploma, né?
Sim. Portador de diploma entraria segundo, terceiro semestre sem problema. Mas Se fosse primeiro semestre, não. Mas nessa situação de que a gente tem mais oferta do que demanda, eu não vejo. Nem com como a gente está dividindo as disciplinas de lógica na entrada e de estrutura depois, nem quando a gente tem turmas mais inchadas devido à reprovação, fecha 2020, por exemplo. Então, assim, os cursos de informática têm essa facilidade. Eu acho que lá em pedagogia, talvez eles até tenham mais entradas e tenham esse problema. Efetivamente, a gente não tem. No entanto, eu vejo que a gente é um dos cursos que consegue contribuir bastante para essa galera aí que está desempregada, porque vários conseguem um emprego até no meio do desenvolvimento do curso aí, né? Se ele tiver uma boa visão. Também entendo que o BSI não é um dos melhores se o cara quer trabalhar, né? Já que tem que fazer pela manhã. E vai ter que passar 4 anos estudando. Mas eu acho que o nosso papel é criar um cenário que a gente possa receber, já que registro, né? Os jornais e as pesquisas aí indicam que a gente vai passar por uma crise econômica mundial aí só vista na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está encaminhando para uns próximos anos, talvez bem tenebrosos aí, e cabe nós, como Instituto, dar o subsídio que a gente entende que seja mais viável. Então, fica aí, se tiver alguém contra, vou colocar as preocupações do Marcelo na ata também com relação à administração dessas vagas, né, como é que isso vai ser gerida, e aí eu pergunto se tem alguém o pessoal está colocando no chat aí como favorável, se tem alguém contra aí. A Lidiane está com a mão levantada? Lidiane, desculpa, Lidiane, não estou te vendo. Tá aqui, Lidiane. Só para contribuir ali, eu vim do Sistema S, né, e a gente trabalhava com essas vagas aí que vinham do INSS. E me chamou a atenção, porque lá, normalmente, a gente trabalhava com cursos de curta duração para esse pessoal, que eram os cursos FIC. E nós tínhamos um pequeno problema, né, que, por exemplo, eles ficavam por um curto período vinculado à instituição. Eles ganhavam benefício e tudo mais por cada aula assistida, por exemplo. E o grande detalhe é que quando encerrava o benefício, os alunos simplesmente desapareciam. E daí me chama a atenção porque nós vamos estar vinculando esses alunos a um curso ali de 4 anos, né? Então, eu não entendi direito a proposta ainda, como é que seria a articulação nesse sentido. Inclusive o termo do IFSC, ele trata, os cursos são FIC e subsequentes só, né? Aparentemente, essa ideia de superior, ela é do IFC, assim, né? Agora, claro, é uma experiência que a Lidiane traz que é bem interessante, porque já viveu isso, né? Agora, assim, eu acho que em termos do que isso vai gerar, digamos assim, né? A oferta de 2 vagas, eu não vejo grandes problemas, né? O professor Eujor colocou, né, e a retenção. A Lidiane esses cursos FIC realmente é experiência mesmo, eles abandonam assim que termina o benefício, e eu acredito que do jeito que veio para a gente, a relação dos cursos superiores é uma questão meio inovadora. E eu acho que a gente pode testar e pode colocar e registrar isso, que a gente vai fazer dentro de um período aí, a gente faz uma nova reunião e, se entender, a gente reconsidera as nossas... E vamos registrar essas preocupações aí, né? Claro, retenção, a da Lidiane, né, a preocupação da Lidiane, que teve essa experiência, o do Marcelo com relação à gestão desses alunos. Então, acho que a gente pode colocar tudo isso em ata,
e, no entanto, sem deixar de ser favorável. E colocar em ata também que, depois de começar o convênio, dentro de 1 ou 2 anos, a gente faz uma outra reunião e delibera novamente se a gente continua ou não com a parceria. O colegiado é soberano, não estou nem falando por mim, tá? O colegiado é soberano. E grandes chances, inclusive, de eu não estar na coordenação, então... Não corre. Né? Ei, Não certo? fala isso. Quem é? Não fala isso. Permanece, pelo amor de Deus. Vou entrar de atestado. Não, tô brincando. Pessoal, se a gente não tem, se são essas as preocupações e mesmo assim ainda não tenho ninguém contra, eu acredito que não. Acho que não. A gente aprova isso e aí a gente encaminha. Beleza? Beleza. Ponto de pauta número 2, rapidamente. O professor Euclides me encaminhou um e-mail sobre um aluno chamado Felipe Patrocínio. Tá? O Felipe, ele tinha pedido trancamento da disciplina em 2021 de lógica de programação, porque ele estava perdido, as ARs, ele estava desorientado. No entanto, ele conseguiu ter tempo para recuperar essas atividades, porque logo depois ele pediu o trancamento e logo depois veio aquelas datas de poder fazer as ARs atrasadas. Ele fez todas elas, porque ele queria estudar, ele deixou todas elas prontas, e como o colegiado determinou no início do semestre que a quebra de requisito nesse momento de pandemia, ele fez lógica de programação 2. Então ele está fazendo as duas, e o professor Euclides, junto com ele, me relataram que ele teria pronta todas as atividades de 2021 e está regularmente fazendo 2022. Eu encaminhei um e-mail para a secretaria perguntando da possibilidade de destrancar ele para que ele pudesse entregar essas atividades. E a secretaria respondeu que poderia fazer desde que houvesse aprovação do colegiado, via ata. Então, eu falei que eu traria isso para o colegiado para discussão, e aí eu estou abrindo aí para vocês. O professor Euclides tinha até, eu falei que não, mas o professor Euclides tinha até se proposto a vir fazer a defesa do aluno, porque é uma disciplina, não é um curso, não é o curso, ele não pediu trancamento do curso, só daquela disciplina. E aí ele disse que é um excelente aluno, enfim. Então, tá aí, esse é o caso. Beleza? E aí a gente hoje a gente discute o que a gente vai fazer a seguir disso. O professor Marcelo ergueu a mão com a palavra, professor Marcelo. 2 perguntinhas. As 2 disciplinas foi o professor Euclides que ministrou para ele? Sim. A posição do professor Euclides é favorável? Sim. Sou favorável também. Ok. Também, Rafael também. só para dizer, nós tivemos um caso parecido no TSI, no projeto integrador. Mesmo caso, o aluno achou que não ia dar, daí, como tinha um prazo de trancamento, foi lá e trancou, e aí, em conversa com os professores lá, não, dá para fazer, aí adiantou, foi fazendo as coisas, o colegiado votou, né, ele já foi reincluído lá. Então, sou favorável também. Acho que não precisa. Alguém contrário? Até porque ele parece ser um bom aluno, né? Lidiane com a mão. Só para esclarecer a situação, né, ele entregou as ARs ali há pouco tempo, se eu não me engano, em novembro, que eu conversei com o professor Euclides, e ele está cursando agora Algoritmos de Programação 2 com o professor Fábio. Ah, ok. Então, o que acontece? Até o Euclides comentou comigo que os códigos entregues pelo aluno são de excelente qualidade, tá? Ele já trabalha na área, né? Exatamente. Ele já está Por trabalhando esse é o motivo, né? Que a gente pediria a inclusão dele novamente no diário e, consequentemente, a aprovação para ele estar vinculado a Algoritmos e Programação 2 de computadores agora. Isso. Então, é isso. O aluno já trabalha na área, essa é a informação, então, eu não vejo problema nisso.
Por último, só para a gente fechar, assuntos gerais, lembrando que sexta-feira terminou o prazo lá para receber os... dia 4, né? Terminou o prazo para receber as atividades. Acredito que, além disso, a gente não receba mais, porém, a gente precisa só pensar, caso venha uma solicitação, como a gente encaminha isso, já que, em teoria, o semestre também não terminou, se a gente vai realmente manter esse prazo, o que a gente faz? Tu diz do primeiro semestre ainda? O primeiro agora acabou, né? Acabou? Teoricamente, sim, porque foi a votação do colegiado, mas os documentos institucionais não estabelecem esse prazo. Então, assim, isso foi uma coisa que nós, como colegiado, colocamos, no meu entendimento, assim, já sabendo que pode vir a acontecer. Assim, eu acho que, como lá na portaria não está dito isso, eu acho que se, digamos, se o aluno, né, vier para um questionamento, eu acho que ele vai ganhar o direito de entregar depois. Então, assim, eu acho que é uma coisa... a minha sugestão é que, em havendo essas situações, se traga para o colegiado, para que o colegiado fique sabendo qual é o caso e tudo mais, e aí vai discutir. Eu acredito, inclusive, eu acredito que a gente teve poucas entregas, né? Não foi tanta entrega assim, mas, a princípio, a gente não vai mais receber, e concordo com o Rafael de repente, a gente trazer para o colegiado caso a caso e aí discutir. A princípio, terminou o prazo aí. Vamos partir desse princípio. Certo? Só assuntos gerais para a gente ir pensando no que pode aparecer, tá? Não é nada, não tem nada ainda, não veio nenhuma solicitação, não veio absolutamente nada, mas só para a gente pensar que a gente está aí nesse momento. Tranquilo? Pessoal, vamos mudar de reunião agora? Quem é do TSI, eu tô indo lá para outra. Valeu, galera. Tranquilo, beijão a todos. Beleza. Aí. Eu estava na reunião do TNI junto, por isso eu fiquei bem quieta. Tchau. Um abraço para vocês. Valeu. Então, eu recebi convocação do TSI, então eu vou para aula com os IA. Eita, ninguém para. Ô, Daniel, temos alguma informação do professor Valverde? Não. O Rafael encaminhou o e-mail para a secretaria pedindo o atestado. Eles falaram que não tinham recebido nada até agora e que eles iam entrar em contato com a secretaria, com ele, para tentar ver, porque senão ele estaria em situação irregular, porque a gente tem um período para entrega de atestado depois do número de faltas. Eu te pergunto porque a gente vai para a reunião ali da distribuição de disciplina lá e vamos ficar novamente no escuro, é mais ou menos isso, né? A princípio, Aljor, se a gente não tem, se a DEP e o CGES não apresentar nada com relação a isso, o meu posicionamento, eu acho que a gente pode tomar esse posicionamento, por enquanto, deixar as disciplinas dele em aberto e ver o que acontece para frente. Porque a gente assumir isso está me parecendo muito uma movimentação para que deixe essas disciplinas, para ver se alguém absorve essas disciplinas, para não criar problema. Eu acho que a gente tem que criar problema, sim. Me parece, concordo contigo, me parece um pouco isso, sabe? Tipo, porque, assim, o professor tem uma doença